Vamos mergulhar hoje no Salmo 36. É um texto que nos apresenta de cara um contraste, assim, impressionante. De um lado, a escuridão do coração humano e do outro, a luz infinita do caráter de Deus. A gente vai explorar essa jornada que vai do abismo até a fonte da vida. Logo no começo, o salmo já nos surpreende. Ele não inicia com um louvor como tantos outros, mas sim com um diagnóstico. E que diagnóstico? A transgressão aqui não é só uma atitude. Ela fala, ela tem uma voz que sussurra dentro do coração do ímpio. É uma ideia muito poderosa. E aqui a gente encontra algo genial. A palavra hebraica original usada aqui é neum, que pode ser traduzida como oráculo. E o detalhe é que essa palavra era quase sempre usada para se referir a uma revelação, uma palavra que vinha de Deus. Então o salmista faz uma inversão chocante. Ele está dizendo que no coração do ímpio, a voz do pecado se torna o oráculo, a revelação divina, tomando o lugar da própria autoridade de Deus. É como se o pecado virasse um falso profeta, sussurrando mentiras. Então vamos olhar de perto para essa anatomia do mal, essa radiografia que os versículos de 1 a 4 nos apresentam. É um diagnóstico muito preciso de uma vida que perdeu a sua âncora em Deus. E o primeiro sintoma dessa vida à deriva é justamente a falta do temor de Deus. E é importante entender, isso não é um pavor, um medo de castigo. É, na verdade, o reconhecimento da realidade, de quem Deus é. É a nossa âncora moral. Quando essa âncora se solta, a bússola moral quebra, o eu vira o centro de tudo e as decisões ficam completamente sem norte. E o salmista desenha para a gente uma verdadeira espiral descendente. É como uma doença que vai se espalhando. Veja bem, primeiro o coração rejeita o temor a Deus. Daí, isso contamina a mente, que passa a se enganar, a se lisonjear. Em seguida, envenena a boca, que começa a falar maldade e engano. E, por fim, isso se enraiza nos hábitos. A pessoa passa a planejar o mal ativamente e já nem consegue mais rejeitar o que é errado. Vira uma segunda natureza. Mas aí, depois desse retrato tão sombrio da condição humana, o Salmo dá uma virada de 180 graus. A perspectiva muda completamente e o que a gente tem é um dos contrastes mais fortes e mais bonitos de toda a Bíblia. A partir desse ponto, o salmista nos convida a levantar o olhar. E para descrever o caráter de Deus, ele não vai usar ideias abstratas, não. Ele vai usar as coisas mais grandiosas e imponentes que existem na criação. E a primeira característica de Deus que ele menciona é a sua hesed, sua misericórdia. Essa é uma palavra-chave em hebraico fundamental para a gente entender o relacionamento de Deus com o seu povo. Não é só um sentimento que vai e vem. É um amor leal, constante, que nasce de uma aliança, de um compromisso. E olhem só a escala que ele usa para descrever isso. A misericórdia, a hesed, é tão vasta quanto os céus. A fidelidade alcança as nuvens mais altas. A justiça é firme como as grandes montanhas e os juízos são profundos como o abismo. O salmista olha para a natureza e vê em tudo a assinatura do caráter de Deus. Mas o mais impressionante é que esse Deus, com um caráter tão imenso, não é um Deus distante. Pelo contrário, toda essa grandeza resulta num cuidado muito concreto e próximo por toda a criação. A mesma mão que sustenta as montanhas é a mão que preserva a vida das pessoas e até dos animais. Ok, então nós temos essas duas realidades opostas, a escuridão do coração humano e a luz do caráter de Deus. A pergunta que fica é, onde é que se encontra a segurança? Onde se encontra a satisfação de verdade? E a resposta está justamente na preciosidade dessa misericórdia, dessa hesed. É por causa dela que os filhos dos homens podem encontrar refúgio, se acolher à sombra das asas de Deus. A imagem é linda, é a de uma segurança completa, como filhotes debaixo das asas da mãe. E quem busca esse refúgio em Deus não encontra só segurança para sobreviver, encontra tudo para prosperar. É proteção, sim, à sombra de suas asas, mas é também satisfação com a fartura da sua casa. É alegria, bebendo do rio das suas delícias. É a própria vida e a própria luz, porque nele está a fonte de tudo isso. Diante de tudo isso, depois de contemplar quem Deus é e o que ele oferece, a reação natural do salmista é orar. E não só orar, mas também declarar com toda a confiança o que ele sabe sobre o futuro. A oração é um pedido por perseverança. É um clamor para que essa misericórdia e essa justiça de Deus continuem protegendo aqueles que o conhecem. É como pedir: Senhor,
Que a sua bondade seja nosso escudo contra a arrogância e a violência dos maus. Que o pé do soberbo não nos atinja. E então o tom muda de novo, da oração para a profecia. O salmista fala com uma certeza tão grande que é como se ele já estivesse vendo acontecer. Ele diz: ali caíram, no presente, como se a queda final e irreversível do mal já fosse um fato consumado diante dos seus olhos. Agora, para nós que lemos o Antigo Testamento à luz do Novo, essas palavras ganham uma profundidade ainda maior. Elas apontam para além daquele tempo. Elas encontram o seu cumprimento perfeito e final em uma pessoa. Todo esse salmo, com seus contrastes, nos deixa com um anseio, um desejo por uma solução definitiva para o mal, por uma fonte de vida que a gente possa tocar. A pergunta é: onde a gente vê essa misericórdia, essa vida e essa luz de forma mais clara? E a resposta é Jesus. Ele é a própria encarnação do caráter de Deus descrito no Salmo. Pense bem, ele é o oposto perfeito daquele homem ímpio dos primeiros versículos. Ele é a expressão máxima da recede de Deus, o amor fiel da aliança. Foi ele quem disse que queria nos ajuntar debaixo de suas asas. Ele é a fonte da vida, que veio para que tenhamos vida em abundância. E ele é a verdadeira luz do mundo. Todas aquelas imagens tão poderosas do Salmo 36 encontram o seu rosto em Jesus Cristo. É impressionante, não é? Em um único salmo, a gente é levado do diagnóstico do nosso problema mais fundo até a fonte da nossa esperança mais elevada. Por isso esse salmo continua tão relevante. Ele nos deixa com essa questão fundamental. Em um mundo cheio de vozes, de oráculos competindo pela nossa atenção, onde vamos firmar a nossa vida? Onde vamos ancorar a nossa percepção da realidade? Na voz da transgressão, que ainda ecoa, ou na fonte de vida que jorra de Deus? No fim, essa escolha define tudo.